10 Minutos com Fátima. Olá, voltamos hoje com mais um programa 10 Minutos com Fátima. Senadora, seja bem-vinda. Olá, Natasha. Senadora, como a senhora avalia o momento político que o país atravessa? Nós estamos vivendo no Brasil hoje um dos momentos mais difíceis pós a ditadura militar, porque não se trata de uma crise só de natureza econômica e de natureza política. O que está em jogo nesse momento é a soberania popular, é o direito ao voto, é o direito à livre manifestação. Ou seja, o que nós estamos testemunhando é o golpe continuado. As denúncias envolvendo o presidente ilegítimo são muito graves. 3 assessores dele, 2 presos essa semana e mais um, que é o deputado Sandro Mabel, investigado por corrupção, acaba também de pedir demissão. Então, diante desse quadro, nós não podemos aceitar a continuidade desse governo e muito menos aceitar que seja construída uma saída por cima, a chamada transição conservadora, sem que o povo seja consultado. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista continuam tramitando no Congresso em meio a toda essa crise institucional? É um absurdo, mas continua, né? E graças ao PSDB e ao DEM, né, que tem dado sustentação político-parlamentar a esse governo que apodreceu, tentando passar para a opinião pública, tá entendendo, que o governo tem condições de governabilidade. Essas reformas, elas precisam e elas serão derrotadas pelo quanto, né, de supressão de direitos sociais, direitos trabalhistas fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. A reforma da Previdência é um absurdo, uma reforma que eleva a idade mínima para 65 anos e ainda por cima, para você ter direito à aposentadoria inicial, tem que ter comprovação de pagamento de 25 anos de contribuição e para se ter direito à aposentadoria integral, 40 anos de contribuição. Eleva a idade mínima de aposentadoria das mulheres, acaba a aposentadoria especial do magistério. Imagine, eu estou falando do magistério da educação básica, aquele que está da creche, né, até o ensino médio. A reforma trabalhista é um escândalo, pelo quanto ela destrói a CLT, naquilo que a CLT tem de mais importante, que é a ação protetiva dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E por que a reforma trabalhista que está tramitando no Senado destrói? Na medida em que altera a CLT para fazer prevalecer o negociado sobre o legislado. Isso, na prática, de forma direta ou indireta, significa tirar direitos dos trabalhadores, como o direito a férias, como o FGTS e outros. Ou seja, a chamada reforma trabalhista, ela se baseia numa lógica que é a seguinte: ampliar o lucro das empresas, o lucro do patrão, às custas da exploração da mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras, enfraquecendo o papel dos sindicatos e ainda por cima, acabando, né, na prática com a justiça do trabalho. Vamos continuar firmemente na luta para barrar essas reformas, para pôr fim a esse governo e trazer a democracia de volta com a realização das eleições diretas. Senadora, o afastamento de Temer resolve a crise? Não basta só o afastamento do Temer. Por isso que nós temos colocado que nesse momento não é só o Fora Temer. É o Fora Temer associado, né, à realização de novas eleições, eleições diretas. Nós precisamos pacificar esse país. E esse país só encontrará o caminho do diálogo através de um processo onde o povo seja ouvido, onde o povo seja consultado. Insistir na eleição indireta, que é o que querem, né, o PSDB, ou seja, é o que querem aqueles que apoiaram o golpe e que continuam dando sustentação a esse governo moribundo,
E eles querem a eleição indireta exatamente para quê? Para dar continuidade a essa política econômica de desemprego, de corte de investimentos e, sobretudo, para aprovar essas reformas que, repito, elas significam um retrocesso brutal para a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Por isso que, né, não tem uma outra saída, repito, para que o Brasil possa encontrar o seu rumo de desenvolvimento nacional, com a retomada do emprego, com a distribuição de renda, com inclusão social, com respeito aos direitos sociais, senão pela via de um novo pacto com o povo através do voto livre e soberano, através das eleições diretas. Como a senhora avalia as manifestações realizadas no dia 24 de maio em Brasília e quais são os próximos passos da luta? Natasha, foi uma verdadeira praça de guerra. Eu confesso que eu pensei que não fosse mais vivenciar isso. Minha geração e gerações anteriores à nossa, que lutou tanto contra a ditadura militar, pela redemocratização do país, ver o que eu vi quarta-feira, ver e vivi, porque eu estava lá, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. O que foi que eu vi? Eu vi uma manifestação belíssima, mais de 100 mil pessoas em Brasília, uma manifestação pacífica, ordeira, ser tratada não só como um caso de polícia, mas como um caso de segurança nacional. De segurança nacional porque o presidente legítimo chegou a cometer a irresponsabilidade de, através de um decreto, convocar as Forças Armadas para pôr ordem nas ruas de Brasília, né? Por outro lado, a ação policial, né? Uma ação policial truculenta, uma ação policial que, ao invés de ir em busca de conter os anos ali exaltados de meia dúzia de mascarados que ali estavam, fazendo atos que não deveriam fazer, inclusive desobedecendo às orientações das centrais sindicais, das entidades que organizaram toda aquela belíssima mobilização. Ou seja, a polícia, ao invés de conter, né, esses atos, o que foi que nós vimos? Vimos foi a polícia, de forma indistinta, soltar gás lacrimogêneo, spray de pimenta, para dispersar aquela multidão que lá estava. Eu estava no carro de som na hora, ao lado de vários parlamentares, ao lado de várias lideranças do movimento, até no carro de som, no piso do carro de som, foi um spray de pimenta um atrás do outro. Então isso não é só lamentável não, né? Isso é condenável. Como é que nós, né, podemos aceitar, repito, que o direito à livre manifestação, que nós lutamos tanto para derrubar a ditadura, para aprovar a Constituição Cidadã de 1988, e hoje, né, de repente, o povo seja tratado dessa maneira. Apesar de toda essa ação truculenta da polícia, de toda essa repressão, cujo responsável é o senhor Michel Temer, quer dizer que, apesar disso tudo, eles não tiraram a importância e o brilho dessa manifestação, porque o recado foi dado. Eu não tenho nenhuma dúvida, tá entendendo, que esse movimento pró-eleições diretas vai crescer de tal forma, ele vai se tornar tão vigoroso, tão vivo, ele vai se tornar tão grandioso, que aquele congresso que lá está, mesmo um congresso com perfil golpista, com perfil conservador, vai se dobrar ao sentimento e à vontade popular, e essa proposta vai ser aprovada, até porque o governo Temer já morreu, falta apenas só ser enterrado. Senadora Fátima Bezerra, nós agradecemos a sua participação. Natasha, eu é que agradeço e quero aqui dizer muito claramente, nós não vamos arredar o pé da luta, nós faremos quantas marchas, quantos atos forem necessários para a gente derrubar esse governo que vem fazendo muito mal ao povo brasileiro. E o caminho é o caminho das diretas já, que para tanto é essencial o povo na rua, ampliar a mobilização social e popular. Fora Temer, eleições diretas já, abaixo as reformas. O programa 10 Minutos com Fátima fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!
10 minutos com Fátima.